Muito bem, muito bem, muito bem. Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional. E o nosso devocional está no livro de Hebreus, capítulo de número 5, indo até o capítulo de número 10. E o tema do nosso devocional é: tome posse dos seus privilégios. O nosso texto base está em Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 ao 23, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Muito bem. Queridos, o livro de Hebreus, ele vai sempre fazendo uma ponte com o Antigo Testamento daquilo que era uma sombra e daquilo que hoje se tornou uma realidade em Cristo Jesus. É interessante nós percebermos também no livro de Hebreus que o livro de Hebreus, ele sempre aprofunda a importância de Cristo para cada um de nós. Ele está sempre fazendo um aprofundamento, trazendo uma compreensão ainda mais profunda de quem Jesus é, daquilo que ele fez. Por exemplo, sem o livro de Hebreus, nós não teríamos esse contraste de que ele é um sumo sacerdote muito semelhante ao que aconteceu no Antigo Testamento. Claro que de forma superior. Também não entenderíamos essa dinâmica de que ele está fazendo um papel de sumo sacerdote como aqui na terra fazia os sacerdotes segundo a carne. Só que no céu de forma mais excelente, é como se ele estivesse, como não, é de fato isso, né? Ele está no céu como o templo perfeito, entregou uma vez por todas, né, a sua vida como oferta. O próprio sumo sacerdote ofereceu a si mesmo e hoje ele intercede por todos nós. Essa dinâmica ela é importante entender, porque como eu falei, em todos os momentos o autor ele está aprofundando a nossa compreensão de quem Jesus é. Isso é bastante significativo. Isso é basicamente o princípio da nossa fé. Entendendo essa profundidade de quem Jesus é, o autor dos Hebreus nos convida a exercermos uma fé cada vez mais ousada. Por isso que ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Mas não o Santo dos Santos aqui na terra, o Santo dos Santos nos céus. Como é que você faz isso? Como é que você entra? Com ousadia, pelo sangue de Jesus, crendo na obra que ele fez, orando com convicção. Dando um exemplo aqui: Senhor, eu sei que tu estás aí, eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor está intercedendo por todos nós, o Senhor criou um novo caminho para nós e eu entro na tua presença com ousadia, Senhor. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nos meus pecados. Senhor, me purifica, Senhor, transforma minha casa, minha família, muda esta situação. É essa perspectiva que eu e você devemos ter todos os dias, de que ele está lá sentado. Isso é um privilégio que eu e você temos de orar com intrepidez, com ousadia. Ele nos convida: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então ele fala que aqueles que foram purificados em Jesus, eles têm todo o direito de entrar com ousadia e orar no nome de Jesus com ousadia e autoridade. Os demônios vão recuar, queridos. Os demônios vão recuar, eles vão bater em retirada. Deus nos dará vitória. Então ele fala para aqueles que creem nesse mistério da fé, de que ele entrou de uma vez por todas e está ali intercedendo por mim e por você, ainda que estejamos sem força, sem ânimo, às vezes até sem entender isso, mas ele está lá e ele nos chama a compreender essas verdades para colocarmos em prática. Então eu finalizo essa palavra dizendo o seguinte: se aprofunde no conhecimento de Jesus, leia a Bíblia, entenda o mistério da fé, compreenda as revelações, entenda o que Jesus fez de fato por mim e por você e entre com ousadia em oração para que possamos receber graça e socorro em tempo oportuno. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala: nós não somos como os que retrocedem para a perdição, nós, entretanto, somos da fé para a conservação da alma. E então esse é o grande mistério, esse é o grande propósito que Deus tem para cada um de nós. Querido, essa é a nossa fé, não retroceda. Eu sei que você pode estar passando uma situação difícil, mas o autor aos Hebreus nos convida, irmãos, a entrarmos com intrepidez, com ousadia, para recebermos consolo em tempo oportuno. Amém? Ele há de nos socorrer e ele usa, o autor aos Hebreus, do capítulo 5 até o capítulo 10, a figura
figura do sacerdote, que o sacerdote segundo a carne não de forma negativa, ele quer dizer aqui, mas segundo os preceitos humanos. Não, diga assim, preceitos criados pelo homem, mas segundo o viver humano, isso que eu quero dizer, pelo fato de ele ter recebido uma lei e ela atua nessa realidade física. Então, ele fala que esses sacerdotes, fazendo o serviço deles no natural, as pessoas já eram abençoadas, elas eram abençoadas. E aí ele faz uma comparação, mas quanto mais agora Cristo, que entrou naquilo que de fato é a realidade plena, porque nunca foi a intenção de Deus que o sangue de bodes removessem de fato os pecados, os erros humanos, mas que servisse para uma purificação da própria consciência. E hoje, se eu entendo a obra de Cristo, a minha consciência ela vai ser purificada. Então, que você possa receber essa mesma dimensão de fé, que você entre com intrepidez, com ousadia, orando a Jesus, clamando no nome de Jesus, pedindo força. E ele diz a palavra que em tudo foi tentado e ele entende as nossas fraquezas, ele entende os nossos dilemas. Por isso que ele nos convida a entrarmos com ousadia na presença dele. Amém, queridos? Porque no capítulo 6, verso 10 e 11, eu finalizo dizendo assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, ele não é injusto, Jesus não é injusto, é para com aqueles que demonstram amor para com o seu nome. Querido, ele está vendo as tuas lutas, as tuas adversidades. Entre hoje com intrepidez. A minha oração é que você possa entrar com intrepidez na presença dele e receber continuamente o melhor do Senhor.